Você já ouviu alguém dizer que a Eucaristia é apenas um símbolo? Que o pão e o vinho são apenas representações e que Jesus não está realmente presente? Pois hoje, eu quero te mostrar algo que pode mudar sua visão para sempre. Ao longo da história, Deus permitiu que acontecessem milagres eucarísticos, sinais visíveis da presença real de Cristo na Eucaristia. E não apenas relatos antigos, milagres que foram analisados por cientistas, testados em laboratórios e que até hoje deixam especialistas sem explicação. O mais impressionante, os resultados das análises científicas confirmam aquilo que a Igreja ensina há 2000 anos. Se você quer fortalecer sua fé e entender por que esses milagres são uma prova viva do que acontece no altar em cada Santa Missa, fica comigo até o final. E já aproveita para deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Porque essa é uma verdade que precisa ser espalhada. Agora, vamos entender exatamente o que são os milagres eucarísticos e como a Igreja os reconhece. Antes de mergulharmos nos milagres mais impressionantes, precisamos entender o que a Igreja ensina sobre eles. Os milagres eucarísticos são fenômenos extraordinários em que Deus permite que a mudança que ocorre na Eucaristia se torne visível. Na missa, o pão e o vinho se transformam no corpo e sangue de Cristo, mas normalmente mantêm a aparência de pão e vinho. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1376, ensina claramente: a conversão do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo chama-se transubstanciação. Pela consagração, a substância do pão e do vinho transforma-se na substância do corpo e sangue de Cristo, permanecendo apenas as aparências do pão e do vinho. Mas em alguns momentos da história, Deus quis deixar isso ainda mais evidente, permitindo que a hóstia consagrada se transformasse em carne visível ou o vinho consagrado se tornasse sangue real. E quando esses acontecimentos são investigados pela Igreja e confirmados como autênticos, são reconhecidos como milagres eucarísticos. Agora, vamos conhecer o milagre eucarístico mais estudado pela ciência. Aquele que ainda hoje desafia qualquer explicação humana, o milagre de Lanciano. O milagre eucarístico mais estudado pela ciência aconteceu na cidade de Lanciano, na Itália, no século VIII. Um monge da Ordem de São Basílio, que tinha dúvidas sobre a presença real de Cristo na Eucaristia, celebrava a Santa Missa quando algo inacreditável aconteceu. No momento da consagração, ele viu a hóstia consagrada se transformar em carne viva e o vinho no cálice se tornar sangue real. Aquele monge, tomado pelo choque e pelo temor, começou a chorar e chamou as pessoas para testemunharem o milagre que ocorria diante de seus olhos. O mais impressionante é que essa carne e esse sangue foram preservados até os dias de hoje, sem nenhum tipo de conservação. Mas o que torna esse milagre ainda mais extraordinário são os resultados científicos obtidos séculos depois. Em 1971, o Dr. Odoardo Linoli, professor de anatomia e patologia na Itália, analisou as amostras e chegou a conclusões que desafiam qualquer explicação humana. A carne, ainda intacta, é tecido vivo do músculo do coração humano, mais especificamente do miocárdio, a parte responsável pelas contrações cardíacas. O sangue pertence ao tipo AB, o mesmo encontrado no Santo Sudário de Turim. E o mais surpreendente, mesmo após séculos, o sangue contém proteínas e células em estado de sangue humano fresco, algo que a ciência não consegue explicar. Os especialistas que analisaram as amostras não sabiam de onde elas vinham. Mesmo assim, chegaram à mesma conclusão. Tratava-se de tecido cardíaco vivo, como se tivesse sido retirado de alguém que estava sofrendo. Diante de tantos fatos incontestáveis, a Igreja reconheceu oficialmente esse evento como um milagre eucarístico,
um dos maiores testemunhos da presença real de Cristo na Eucaristia. Mas esse não foi o único milagre que a ciência analisou. Nos tempos modernos, outros milagres eucarísticos foram estudados com tecnologia de ponta, e os resultados são igualmente impressionantes. Em tempos mais recentes, Deus continuou permitindo sinais extraordinários para fortalecer a fé na presença real de Cristo na Eucaristia. Milagres eucarísticos aconteceram em diversas partes do mundo, e com o avanço da tecnologia, puderam ser analisados com ainda mais precisão. E o que os cientistas descobriram confirma, mais uma vez, aquilo que a Igreja ensina há 2000 anos. Um dos casos mais impressionantes ocorreu em Buenos Aires, na Argentina, em 1996. Durante uma Santa Missa, uma hóstia consagrada foi encontrada no chão da igreja e, conforme as normas da igreja, foi colocada em um recipiente com água para que se dissolvesse. Dias depois, a hóstia não apenas não havia se dissolvido, como apresentava algo espantoso. Ela tinha se transformado em uma substância com aparência de carne e sangue. O caso foi levado ao então arcebispo de Buenos Aires, que mais tarde se tornaria o Papa Francisco, e a decisão foi enviar a amostra para análise científica. Os resultados foram simplesmente inacreditáveis. A amostra foi analisada por um dos mais renomados patologistas forenses, o Dr. Frederick Zugib, especialista em anatomia do coração. Sem saber a origem do material, ele constatou que se tratava de tecido cardíaco humano, especificamente da região do miocárdio, com sinais claros de que havia sofrido grande sofrimento. Além disso, as células estavam ativas, como se pertencessem a um organismo vivo. Era como se aquele tecido tivesse sido retirado do coração de alguém que estava morrendo. E esse não foi um caso isolado. Em 2006, na cidade de Tixtla, no México, um evento semelhante ocorreu. Durante a missa, uma hóstia começou a sangrar de forma inexplicável. Novamente, cientistas analisaram a substância e identificaram que o sangue possuía glóbulos brancos vivos, algo impossível em um tecido morto. Isso significa que aquele sangue estava vivo no momento da análise, algo que desafia todas as leis naturais. O que esses milagres revelam? Que Cristo continua mostrando, de maneira extraordinária, a verdade da sua presença real na Eucaristia. Cada um desses sinais nos convida a olhar para o altar com mais fé, mais reverência e mais amor. Mas a pergunta que fica é: por que Deus nos dá esses sinais? O que Ele quer nos ensinar com esses milagres? A Igreja ensina que a fé na Eucaristia não depende de milagres. Cristo já nos deixou sua palavra e sua promessa. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Mas ao longo da história, Deus permitiu que esses sinais extraordinários acontecessem para fortalecer a nossa fé, especialmente em tempos de incredulidade. Os milagres eucarísticos são como um chamado de Deus para que voltemos o olhar para aquilo que realmente importa. Não são apenas manifestações sobrenaturais isoladas, mas um lembrete visível de uma realidade que acontece em cada Santa Missa. Quando o sacerdote consagra o pão e o vinho, Cristo está verdadeiramente presente, inteiro, com seu corpo, sangue, alma e divindade. A transubstanciação não é um símbolo, não é um gesto figurativo, é uma realidade. E o que devemos fazer diante dessa verdade? Primeiro, devemos buscar viver a Eucaristia com mais reverência e amor. Muitas vezes, nos acostumamos com a missa, recebemos a comunhão de forma mecânica e esquecemos que estamos diante do maior milagre do mundo. Precisamos renovar a nossa fé e a nossa devoção ao Santíssimo Sacramento. Segundo, devemos testemunhar essa verdade. Quantas pessoas ao nosso redor desconhecem ou duvidam da presença real de Cristo na Eucaristia? Se esses milagres nos impactam,
É nosso dever compartilhá-los para que mais pessoas possam conhecer a grandeza desse mistério. O maior milagre acontece todos os dias, em cada altar do mundo. Mesmo que nossos olhos não vejam, a fé nos ensina que a Eucaristia é o próprio Cristo, e esse é o maior presente que poderíamos receber. Se este vídeo fortaleceu sua fé, compartilhe com alguém que precisa saber disso. Deixe seu comentário aqui. Você já conhecia esses milagres eucarísticos? Qual mais te impressionou? E antes de sair, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais conteúdos como este. Vamos juntos espalhar essa verdade. Quer entender as profecias que moldam o futuro do mundo? No e-book Profecias Católicas, O Futuro do Mundo Revelado, você vai descobrir as mensagens mais impactantes da Bíblia, dos santos e das aparições marianas. E o mais importante, como elas se conectam com os tempos que estamos vivendo. Não fique sem respostas. Adquira agora. O link está na descrição e no comentário fixado.